Pessoal, hoje eu quero falar sobre uma pergunta que quase todo corretor já fez em algum momento da sua carreira, principalmente no começo. A pergunta é: como que eu encontro clientes? Porque quando alguém entra no mercado imobiliário, muitas vezes acontece uma coisa curiosa. A pessoa ela recebe treinamento, ela aprende sobre os projetos, ela aprende sobre os produtos, ela aprende sobre o mercado, sobre a localização, mas ninguém explica claramente para ela como gerar clientes quando você ainda não tem uma carteira. Porque é natural que à medida que o tempo passa, você vai criando sim uma carteira de clientes. E a verdade é que quase todo corretor que cresce nesse mercado passou por esse momento, principalmente no começo. Esse momento em que você ainda não tem clientes, você está começando, você está formando a sua carteira de clientes. Ainda não tem pessoas te indicando, porque nem te conhece. Ainda não tem um histórico. Eu já vendi tal coisa. Eu já negociei um projeto X, projeto Y. E você precisa construir isso do zero. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas formas muito práticas de encontrar clientes quando você ainda está começando, ainda está engatinhando nesse mercado. E algo importante, clientes, eles não aparecem por acaso. Esses clientes, essa carteira de clientes, ela é construída. A primeira coisa que a gente precisa entender é o erro mais comum de quem está começando no mercado imobiliário. Muitos corretores acreditam que os clientes vão aparecer naturalmente, ou que a imobiliária vai me mandar os clientes. Que basta eu ficar esperando aqui, sentado aqui na frente do meu computador, que o telefone vai tocar, vai chegar um e-mail aqui de um cliente no portal de anúncios, mas na verdade é que o corretor que cresce nesse mercado, ele entende uma coisa muito importante. Cliente é consequência do teu movimento. Quanto mais movimento você cria, mais oportunidades vão aparecer para você. Se você me conhece já há algum tempo, você percebe todo esse movimento que eu crio dentro do meu negócio, dentro do meu ecossistema. E isso não é por acaso, isso é totalmente intencional. Então a pergunta deixa de ser: será que vai aparecer cliente para mim? E passa a ser: que movimentos eu posso criar para gerar mais clientes? Quando alguém ainda não tem carteira, não tem uma agenda lotada de clientes, existem 5 grandes fontes de clientes. A primeira fonte de clientes é algo que muitas pessoas subestimam. A primeira fonte de cliente é a sua própria rede de relacionamento. A que você tem hoje. É a sua família, é os seus amigos, é os seus conhecidos, é os seus colegas. São as pessoas que algum tempo estudaram com você. São as pessoas aqui, que trabalham com você no seu trabalho, dependendo do seu trabalho. Muitas vezes o corretor ele começa tentando falar com pessoas desconhecidas, mas ele esquece que ele já conhece muitas pessoas. Essas pessoas que você conhece, que já estão dentro do seu círculo de amizade, talvez elas não estejam comprando agora, mas elas podem conhecer alguém que está querendo comprar. Elas podem conhecer alguém que está querendo investir. Então, um dos primeiros movimentos é você avisar a sua rede, avisar os seus contatos que você está nesse mercado. Ou seja, olha só fulano, agora eu sou corretor de imóveis. Agora eu trabalho com investimento imobiliário. Agora eu trabalho com venda, intermediação ou locação de imóveis. Beleza? Quando você precisar ou quando você souber de alguém que precisa, eu estou aqui, eu sou a pessoa certa. Esse é o primeiro movimento que você precisa fazer. A segunda fonte de clientes é network. E deixa eu te falar sobre network. Network não é você simplesmente conhecer pessoas. Network é você construir relações. É você construir conversas. É você se conectar com pessoas novas. É você frequentar lugares onde as pessoas estão. Pode ser evento, pode ser algum encontro, pode ser ambientes sociais, festas, cafés, aniversário de alguém, tudo isso. Quanto mais pessoas você conhece, mais se torna o seu campo de oportunidades. Agora, a terceira fonte de clientes hoje é algo que está mudando, ou melhor,
já mudou o mercado e chama-se conteúdo. Quando você começa a falar sobre o mercado, quando você começa a falar sobre oportunidades, quando você começa a falar sobre imóveis, sobre regiões, sobre valorização, sobre investimento, as pessoas elas começam a perceber você como alguém que entende do assunto. E quando alguém pensa em comprar, já lembra de você. Lembra de uma coisa, conteúdo constrói presença mental. Porque você hoje tem uma rede social, você tem um posicionamento, você precisa construir conteúdo de valor para que quando as pessoas vejam isso, elas naturalmente lembrem de você quando elas forem buscar algo. E isso é algo que construo bastante aqui no dentro do meu negócio. Conteúdo, para aquele que já me conhece e me acompanha sabe, e eu gosto de uma outra coisa muito importante aqui. Eu gosto de frequência, porque eu penso que quanto mais eu passo na frente das pessoas, mais elas vão lembrar de mim. Tem uma coisa que eu faço e eu comecei a fazer há muito tempo nas redes sociais, que é interagir com as pessoas que eu vejo que em algum momento podem fazer negócio comigo. Então, ou seja, quando eu, por exemplo, eu dou uma curtida, eu curto lá o post de uma pessoa. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou quase que me jogando na frente dela. Porque pensa você, quando uma pessoa desconhecida vai lá no teu post e curte, e você olha assim, essa pessoa eu não conheço. O que você faz? Você não vai lá olhar o Instagram dela? Você não vai lá dar uma olhada? Quem é essa pessoa? O que ela faz? Com o que ela mexe? Qual é o tipo de negócio dela? Quem que conhece ela? Os amigos em comum? Você já fez isso, não fez? Então, aí está uma grande forma de você construir presença mental na vida da outra pessoa. Agora, a quarta fonte são as indicações. E aqui existe algo muito interessante. Uma venda pode gerar várias oportunidades. Por quê? Porque aquele cliente que você vendeu para ele, que você intermediou, tanto o comprador quanto o vendedor, ele pode te indicar para alguém, ele pode te indicar para um amigo dele. Os teus amigos podem te indicar para alguém que quer investir ou quer comprar um apartamento para morar. Os teus parceiros de negócio podem te indicar, mas as indicações, ela não aparecem do nada. Elas aparecem quando você constrói bons relacionamentos. Agora, a quinta fonte são as conversas estratégicas. Muitos clientes surgem simplesmente de boas conversas. Conversas com pessoas que demonstram interesse. Conversas sobre o mercado imobiliário. Conversas sobre investimento. Pode ser que você está conversando sobre o mercado, está conversando sobre investimento e a pessoa que está do outro lado diga assim, eu quero investir. Eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar um apartamento. E ali surge uma oportunidade. Então, muitas oportunidades começam com algo simples, uma conversa. Agora, existe algo que conecta todas essas fontes, e isso é comportamento. O corretor que gera clientes, ele tem algumas características, que são essas. Ele conversa com pessoas, ele se interessa pelo mercado, ele observa as oportunidades e agora ele se movimenta. Ele não fica parado esperando algo acontecer. Ele cria o próprio movimento. E quanto mais movimento ele cria, mais oportunidade aparece para ele. Então hoje eu quero deixar uma reflexão muito clara para você. Clientes não aparecem por acaso. Eles aparecem quando você começa a se movimentar, quando você começa a criar conversas novas, quando você se posiciona, quando você gera conteúdo, quando você constrói relacionamentos. O corretor que cresce nesse mercado, ele não depende de sorte. Não depende de sorte. Ele constrói a própria sorte. Ele constrói as próprias oportunidades. E muitas vezes tudo começa com algo simples. Uma simples conversa, uma simples conexão, um simples movimento, um simples conteúdo, porque no mercado imobiliário existe uma verdade muito importante. Quem se movimenta mais, encontra mais oportunidades.